Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, nós fomos acordados praticamente ainda de madrugada. O dia não havia clareado. Fomos acordados a um som oco e abafado de batidas de palmas e gritos. Alguém estava nos chamando, alguém que nos conhecia. Estávamos na nossa cidade, no sul de Minas Gerais. Doutor Antônio! Ô, doutor Antônio! Doutor Antônio! Ô, doutor Antônio! Gritava a todos os pulmões o José, meu amigo. Ele morava praticamente do outro lado da cidade. Ainda bem que a cidade era pequena. Num bairro operário era onde ele morava. Eu passei grande parte da minha infância, inclusive, morando lá no bairro do Zé. Mas o Zé, ele vinha dizer que tinha recebido um telefonema. Nós, naquela época, não tínhamos um telefone em casa. Era raro um telefone em casa. Eu acordei com os gritos do Zé, a minha mulher também. Ô Zé, que susto. Que foi, Zé? Do que se trata? Ô, seu Antônio, olha, infelizmente, o cunhado do senhor e a esposa dele, parece que o filho menor, sofreram um acidente de automóvel. Acho que bateram o carro quando ele se dirigia para a casa de campo dele lá no estado do Rio de Janeiro. Pelo que eu pude apurar, eles estão internados, né? No pronto-socorro de Rio Bonito. Parece que o negócio foi grave, viu, doutor Antônio? Foi feio o negócio lá. Eu vim aqui avisar que eu recebi o telefonema agora de madrugada. E eu vim aqui avisar o senhor. Senti um arrepio correr toda a minha espinha. Mas, respirando fundo, procurei me controlar. Eu pedi pro Zé que aguardasse firme, que eu iria trocar de roupa rapidamente. E eu iria com ele até a casa dele para colocar esse assunto em pratos limpos. Eu, lá da casa dele, iria fazer uma ligação. Obviamente que aquele tempo, se era raro ter um telefone em casa, as ligações também custavam caro, sabe? Eu falei, olha, pode ficar sossegado, Zé, eu te pago a ligação. A minha mulher, que se assustou ao se levantar, ela quis ir junto comigo. Na casa do meu amigo, que tinha telefone, aí eu pude entrar em contato com o pessoal do hospital que eu conhecia. O neurocirurgião lá do Rio Bonito, que era meu colega, inclusive colega de especialidade do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, no Rio de Janeiro, ele me confirmava a fatalidade. Olha, amigão, o menino de 2 anos teve fratura de bacia, mas o menino tá bem. O pai tá regular, ele teve trauma raquimedular e traumatismo de crânio também. Mas a esposa dele, infelizmente a mulher dele tá
em coma profundo. E o caso da mulher é bastante grave. Eu sugiro até transferi-lo para algum hospital do Rio de Janeiro, onde terão melhor atendimento do que aqui. Eu concordei imediatamente com o colega e, juntamente com a minha mulher, nós nos colocamos na estrada e nos dirigimos até onde eles estavam internados. Ou seja, saímos lá do sul de Minas para o pronto-socorro municipal do Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos que rodar 450 quilômetros de onde estávamos até o local. Ao chegar no lugar indicado, constatando a gravidade do fato, providenciei a remoção através de uma ambulância CTI para o Hospital Adventista Silvestre, na cidade do Rio de Janeiro, porque era o hospital que o plano de saúde deles cobria, onde a minha cunhada foi imediatamente internada no centro de tratamento intensivo. O meu cunhado no centro de tratamento intermediário. E o meu sobrinho, de 2 anos, foi para o quarto particular. O menino que estava menos grave. A minha cunhada, devido à gravidade das lesões sofridas, ela não resistiu. O quadro dela era gravíssimo. Num período de 15 dias após a internação, ela não resistiu e veio a falecer, sem nunca jamais ter saído do coma profundo em que se encontrava. O meu cunhado, ele sofreu o agravamento do quadro de traumatismo raquimedular. Ele começou a ficar tetraplégico. Isso foi notado pela irmã dele, a minha esposa, que também é médica, e ela fez todo o procedimento contra tudo e todos do hospital que não achava necessário. Aí ela conseguiu transferir o irmão para o hospital de traumato-ortopedia, cujo sócio era irmão do diretor do hospital lá na época, facilitando inclusive os trâmites burocráticos em tempo hábil. Lá, o meu cunhado passou por procedimento cirúrgico de artrodese definitiva de coluna lombar, sendo fixado nele 2 hastes Hallis, imobilizando-lhe definitivamente, tornando-a estável ao quadro traumático raquimedular, o que lhe salvou a vida, graças à perspicácia da irmã dele, minha esposa, que também, repito, era médica. Foi ela que providenciou tudo e o processo de transferência e cirurgia num tempo realmente recorde. E o final só poderia ter sido aquele com relação ao meu cunhado. Foi um final até positivo diante do quadro grave dele. Torno a repetir, acho que ele, meu cunhado, não tem e não teve a menor ideia do quão grave era o seu estado. E ele agradeceu muito as atitudes da irmã, porque de fato ela bem que merecia. Senão, ele ficaria tetraplégico ou, em consequência, a um problema até mais grave, ele poderia até morrer. A verdade era essa. A parte boa, se é que desse acidente terrível e triste, pode-se extrair alguma coisa de positiva, e sempre na vida é assim. Em qualquer que seja o episódio, por mais trágico, por mais triste, a gente sempre tem que extrair uma parte boa. A parte boa foi que o menino teve alta hospitalar e ficou sob os nossos cuidados. Quando eu digo nossos cuidados, meu e da minha mulher. Ele ficou conosco em casa ao longo de quase um ano. Um ano, praticamente. Nós cuidamos do menino enquanto que o pai dele se recuperava. Quando meu cunhado, depois de um ano, foi que ele já tinha tido alta hospitalar. Ele teve alta hospitalar por volta de uns 4, 5 meses depois de tratado.
Aí ele teve alta hospitalar. Ele teve que também vir e ficar hospedado na nossa casa, uma vez que era casa de médicos, a nossa casa. E aí ele também se juntou ao filho, que à época dos fatos tinha 2, mas agora já estava com 3 aninhos, já um pouquinho mais de 3 anos. Estávamos, certo dia, todos reunidos em casa, isso por volta mais ou menos de umas 8 horas da noite. Eu estava até esperando o início do jornal transmitido pela TV Globo, que naquela época começava exatamente às 8 horas da noite. Eu estava conversando na sala de estar, estávamos ali eu, a minha mulher, o meu cunhado, que usava um colete torácico-lombar. Ele havia sofrido recentemente um procedimento ortopédico na coluna lombar, conforme já relatei anteriormente, quando o meu sobrinho, que já tinha passado dos 3 anos, caminhando para o 4º aninho, ele estava brincando no meio da sala, sentadinho no chão, entretido com seus carrinhos, com aqueles hominhos, né, os bonequinhos, e repentinamente foi algo impressionante. De repente ele parou de brincar. E aí, o meu sobrinho olhou fixamente para a varanda lá de casa. Ficou olhando fixamente. Foi quando ele levantou-se de onde estava, abriu um grande sorriso e abriu também os bracinhos e correu firmemente para fora da nossa casa, indo para o alpendre, para a varanda. E no que ele correu, com o sorriso aberto e os bracinhos abertos, aos gritos ele dizia: "Mamãe, mamãe, minha mãezinha, mamãe!" E para o espanto e encanto de todos nós que, atônitos, observávamos a cena, ele envolveu a imagem que se lhe apresentara com um longo e terno abraço. Ele abraçava uma pessoa que ele via, nós não. Ele abraçava uma pessoa que ele via e nós não. E ao tempo em que ele abraçava essa pessoa que ele via e nós não, ele dizia: "Mamãe, saudade, mamãe, saudade, mamãe, eu tava com saudade." "Tô? E você, mamãe?" "Sei. Certo, mamãe. Tô brincando. O titio e na casa do titio e da titia. O papai tá bem." A gente observava de que o meu sobrinho estava abraçado a uma pessoa a quem ele chamava de mamãe e dialogava com ela, dando e inclusive respeitando o tempo de fala dela de uma maneira lógica. Ele respondia perguntas e aguardava que a mãe se manifestasse para depois completar com outro assunto e até fazer perguntas. "Por que você foi embora, mamãe?" "Ah, sei." "Tá, mamãe." "Certo, mamãe. Eu vou na escola, né, tio? Né, tia? Eu vou começar." "Tá certo, mamãe." Paramos todos paramos de conversar. Eu, minha mulher e meu cunhado. E olhávamos agora para o local onde o menino estava. Meu cunhado entendeu prontamente o que estava acontecendo. O filho estava tendo um encontro com a mãe morta há pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. Naquela época, inclusive,
Esse meu cunhado, ele professava uma religião em que o fato presenciado era explicado e entendido. Então, ato contínuo, meu cunhado dirigiu-se para a varanda. Ele foi até a varanda, se aproximou do filho, colocou-se de joelho ali, erguendo os olhos para o local onde o garotinho olhava de maneira fixa. Meu sobrinho olhava de maneira fixa, eternamente abraçava alguém e conversava com essa pessoa e respondia, como eu já disse, respeitando o tempo de fala da pessoa. Foi quando o meu cunhado, ajoelhado, ele praticamente suplicou. Meu Deus, Deus meu, eu creio realmente na vossa existência, Senhor Deus, porque o Senhor está permitindo que por esses breves minutos uma mãe saudosa venha se despedir do seu filho. Louvado seja o seu nome, meu Senhor Deus, e glorificado para sempre seja o seu santo nome. Que a minha amada esposa encontre a paz e a salvação eterna. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Após o proferimento dessas palavras, o encanto se desfez. O garotinho ainda disse: "Você vai, mamãe? Por que você não fica?" Tá certo, mamãe. Prometo. Você vem sempre me ver? Tá. Eu também te amo, mamãe. Eu também te amo. Eu vou falar pro papai. E pro titio e pra titia também. Vou falar. Eu vou brincar, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau. Tchau, mãe. Foi quando o meu sobrinho olhou para o pai, ainda de joelhos ao seu lado, e disse: "Papai, a mamãe falou que te ama." "Ô titia, a minha mãe falou que ama a senhora, e o senhor também, titio. E mandou dizer muito obrigado, porque vocês estão cuidando de mim com tanto carinho e com tanto amor. Ela falou para eu ir para a escola. Eu falei que eu vou. Agora eu vou brincar." Foi muito comovente. Foi muito emocionante. Enquanto meu sobrinho voltou para os carrinhos e os brinquedinhos, os bonequinhos, os hominhos, conforme ele dizia, eu olhei para minha mulher, a minha mulher me olhou, nós nos abraçamos. Meu cunhado se levantou de onde ele estava e veio se abraçar conosco. Foi muito comovente. Tivemos a certeza mais do que absoluta que a minha cunhada esteve ali entre nós. Veio se despedir do filho. Após o proferimento dessas palavras, que o encanto se desfez, a vida continuava, mas o meu sobrinho ainda voltou no assunto. "Ô papai, eu quero minha mamãe, papai. Eu queria minha mamãe que ela viesse todo dia, papai, para me ver, papai. Eu queria que ela viesse." Foi quando o meu cunhado, que vinha praticando a religião espírita, abraçou o filho de novo e disse: "Nem sempre a mamãe pode vir, mas pode ter certeza disso, viu, meu filho? Eduardo, a sua mãe, de onde ela estiver, ela olha por você e com certeza manterá sempre vivo o seu amor
por você. Tá certo? Tá bom, Dudu? Agora, volta a brincar. Foi impressionante. O imponderável estava acontecendo. E bem ali, na nossa frente, na frente dos nossos olhos, de 3 pessoas adultas. Se tivesse acontecido só com um menino e ele nos contasse depois, talvez tivéssemos algum senão, mas por quê? Será que foi assim? Não havia nenhuma dúvida, porque nós presenciamos. E aí o meu cunhado explicou. A Gilda veio, era com certeza ela. Ela veio se despedir do filho querido e amado. Eu até, como leigo, eu fiz essa pergunta para ele. Mas por que ela esperou tanto tempo? Já tem 1 ano e 3 meses que tudo aconteceu. Por que ela esperou esse tempo todo? E o meu cunhado, seguidor da religião espírita, me falou. Ela queria ter a certeza de que eu iria me recuperar, sabe? Foi isso. Ela queria ter certeza de que eu iria me recuperar do grave trauma arranque medular que eu sofri. Ela queria ter certeza que eu voltaria a assumir a responsabilidade dos cuidados e atenção do Dudu, o nosso filho. E outra coisa, para nós, esse tempo de 1 ano e 3 meses passados pode representar um tempo vasto, mas para o tempo espiritual isso não tem significado, não tem sentido. Esse passar de tempo por lá é totalmente diferente. Eu tô impressionado, Adalto. Muito impressionado mesmo. Sua irmã também, não é, Berenice? Verdade. Eu estou também impressionada. Porque não é que ninguém me contou. Eu vi tudo acontecer na minha frente. Você quer fazer uma oração? Vamos. A essas alturas, o Dudu, o meu sobrinho, já tinha ido dormir. Foi inclusive eu quem o levou até a cama naquele dia. Ele, entretido com os brinquedinhos, dormiu em cima do tapete no chão. Eu o apanhei no chão e o levei até a cama, devidamente acompanhado que fora pela Berê, minha esposa, e pelo Adalto, meu cunhado. Ao colocá-lo na cama, eu cochichei com eles. Olha, ele está sorrindo. Vocês observaram? Ele está sorrindo. Pode estar tendo algum sonho, né? O meu cunhado disse, com certeza sim. Fizemos as orações. O Pai Nosso, a Ave Maria e outras orações que o meu cunhado fez de improviso, pedindo sempre que a Gilda tivesse muita luz onde ela estivesse, que ela agora, disse o meu cunhado, que ela agora tenha paz, a paz que merece, na graça do Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, a partir desse dia, eu observava que o Dudu, o meu sobrinho, se tornou um menino muito mais tranquilo, porque até então, naquele 1 ano e 3 meses no pós-acidente, ele era uma criança muito agitada. A gente até temia pelo futuro dele. Mas a partir daquele encontro, ele se tornou um menino muito mais tranquilo. E iria começar. Isso aconteceu tudo num fim de semana, iria começar na segunda-feira numa escolinha, que ele encarou com muita positividade.
e tocou dali para frente os seus estudos. De fato, o meu cunhado também se recuperou totalmente daquele trauma raquimedular que ele havia sofrido. Depois, assim que ganhou condições, ficou sem nenhuma sequela neurológica e, ao sentir essa condição, ele retornou para sua casa na cidade do Rio de Janeiro. Agora, ajudado inclusive pela sua mãe, a minha sogra. E a partir daí, seguimos as nossas vidas. Eu, com a minha esposa, jamais tivemos filhos. Jamais. Então a gente praticamente adotava o Dudu. Porque o meu cunhado, o pai dele, coisa de 3 anos depois, estando viúvo, acabou também conhecendo uma pessoa no Rio de Janeiro e namorou com ela e decidiram viver juntos. E aquilo fez com que nós nos aproximássemos ainda mais do Dudu. Então o Dudu, ele vivia mais na nossa casa no sul de Minas do que no Rio de Janeiro. E foi conosco que o Dudu acabou sendo criado. A minha sogra vinha e ficava uma temporada em casa, depois voltava ao Rio, porque ela sempre foi muito ligada na casa dela. E foi assim que a gente se dedicou a dar condição para que o Dudu pudesse estudar, até que ele também se formou médico. E hoje, médico formado, tem atendido e salvado muitas vidas. Se tornou também um defensor dessa filosofia espiritual bonita que ele defende. Ele é um homem que acredita demais na fraternidade. É impressionante o coração fraterno que tem o Dudu. O quanto que ele busca e procura ajudar as pessoas. Impressionante que ele esqueceu. Aquele encontro que ele teve com a mãe, ele já tinha pouco mais de 3 anos. Mas ele se esqueceu totalmente daquilo. Foi uma coisa impressionante, porque parece que havia necessidade de nós estarmos ali na sala, eu, a minha esposa, o pai dele, para presenciarmos aquilo e ficarmos como testemunha para ele. A gente conta para ele a forma como tudo aconteceu e ele fala: puxa, que bonito, que coisa linda que vocês me descrevem, mas eu não me lembro. E olha que ele tem lembranças da vida infantil, mas não consegue regressar àqueles 3 anos e pouquinho. Ele não consegue se lembrar desses fatos. Interessante. Eu acho muito interessante, porque eu começo a entender a necessidade de estarmos naquela sala naquele dia, para sermos testemunhas. Se não tivéssemos presenciado, talvez essa história nem pudesse ser contada da forma como nós presenciamos e tudo vemos. Vale lembrar que ele acabou de ter também um bebê e convidou a mim e a minha esposa para que fôssemos os padrinhos do nenê. Batizamos a criança com todo amor e com todo carinho. Essa era a história que eu tinha para contar. Uma história que impressiona, porque eu fiquei impressionado. A minha mulher Berenice, idem. Nós estamos praticamente escrevendo essa história a 4 mãos, eu e ela. Embora eu esteja assinando, mas eu e ela estamos juntos aqui, relatando todos esses fatos para vocês. Eu sei que as pessoas ficam curiosas e perguntam sempre: e o que aconteceu? Como é que está o pai do Dudu? O pai do Dudu continua casado com aquela segunda mulher e teve também uma menina com ela, muito bonita, a Fabiana, filha dele com a nova esposa. Eu assino a minha carta, Paulo Roberto Silveira, ao seu dispor.
Gostou da história da meia-noite de hoje? Então curta, manda o teu joinha, para nós é muito importante. Não esqueça, curta, manda o teu joinha para cá. E também não vai esquecer de se inscrever no nosso canal. E se sobrar gentileza, por gentileza, mande também o seu valeu demais. Será muito importante para todos nós.